Bem, meu nome é Pedro Serrano, sou professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e de Teoria do Direito, no graduação, no mestrado e doutorado. Hoje eu vou fazer um rápido esforço, uma fala muito breve sobre a questão do direito e da democracia. Democracia, como sabemos, ela passa a existir no plano político, não no mundo das ideias, mas no plano concreto, através das revoluções francesa, inglesa e norte-americana. Mas o importante é dizer que a democracia fundada por essas constituições não era a democracia que nós conhecemos hoje. Ela era uma democracia onde o cidadão, tanto o titular da cidadania formal quanto da cidadania material, eu entendo cidadania formal como direito a eleger e ser eleito, e cidadania material no sentido de Arendt como o direito a ter direitos, cidadania material, pois essa cidadania, tanto formal quanto material, o cidadão que a exercia era um homem branco, proprietário de bens ou de rendas. Ou seja, não era a democracia universal que nós conhecemos hoje. Nessa época, acho que a gente pode dizer que se forja um duplo sentido na expressão maioria e minoria. Há um sentido numérico e majoritário, decisão majoritária da maioria implica na maior parte dos cidadãos tomando uma determinada decisão, elegendo representantes, etc. Mas há um outro sentido de maioria, também do cidadão maior, ou seja, daquele dotado que na época se entendia como dotado de características de maturidade racional para poder, vamos dizer, agir na política. Portanto, as mulheres, os negros e os trabalhadores eram considerados seres menores, incapazes de exercer plenamente a racionalidade exigida pela política. Portanto, nós tínhamos uma democracia que tinha fundo racista em alguns países, onde havia grande contingente de gente negra, né? Havia uma característica machista nessa estrutura, né, obviamente, né? E também aparofóbica, né? Quer dizer, uma certa fobia da pobreza. Portanto, não era uma democracia universal, mas isso vai mudando, né? No século XIX, segunda metade do século XIX, em 1848, ocorrem as Jornadas de Junho de Paris, né? Que são jornadas dos trabalhadores dos sindicatos da época, que foram violentamente reprimidas por Napoleão Bonaparte, por Louis Bonaparte. Mas embora tenham sido reprimidas e massacradas, a realidade é que elas fazem surgir o trabalhador como ator político no ambiente europeu. Isso vai, depois de décadas, 1871, surge a Comuna de Paris e depois disso os trabalhadores adquirem direito a voto, através de suas lutas. Isso vai ocorrendo em todos os países. O começo do século XX, as mulheres sufragistas conquistam o direito a voto para as mulheres. Mais de 1000 foram presas no Reino Unido, muitas morreram, mas conquistaram para as mulheres, cada país a seu tempo, o direito a voto. Aqui no Brasil, Getúlio, em 1932, por decreto, instaura o voto feminino e a Constituição de 34 vai estabelecer no plano constitucional o voto feminino. E os negros também nesse processo, vamos dizer, adquirem plenitude, direito a voto, né? Porque aqui no Brasil, com o fim do escravismo, onde o negro era considerado um ser movente, não era um ser humano no sentido jurídico, político da palavra, né? Nos Estados Unidos era considerado 3/4 humano, era esse o conceito que havia, né? Essas formulações deixam de existir com o fim da escravidão e o fim do escravismo, e passa-se aí a ganhar cada vez mais o negro um papel mais relevante e adquire direito a voto, né? Portanto, a primeira metade do século XX é um período em que, pela primeira vez na história humana no planeta, passa a se ter comunidades onde todos os seus integrantes decidem, nações, povos, onde todos
os integrantes daquela sociedade participam das decisões políticas. É a chamada democracia universal. E isso faz valorizar a decisão política nesse período, ao ponto dela ser considerada uma decisão livre, ou seja, no plano técnico-jurídico significa que as normas constitucionais eram alteradas por um processo idêntico ao das leis ordinárias, ou seja, estavam no mesmo patamar hierárquico. Então havia pauta de direitos, etc. e tal, mas esses direitos podiam ser modificados a qualquer tempo pela decisão política. E por isso há um pressuposto no plano filosófico, político e moral. Se acreditava que as decisões de uma maioria social sempre seriam necessariamente justas, porque adotada pela integridade dos membros da sociedade, né? A ascensão do nazismo e do fascismo vai fazer esse tipo de crença ser destruída, né? Porque o fascismo e o nazismo ascendem ao poder pela via da democracia universal e destroem essa democracia e os direitos. A história todo mundo conhece da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades que foram cometidas. Portanto, a história do pós-Segunda Guerra Mundial, a história do pensamento, é que as humanidades todas, todos os segmentos de ciências humanas, vão correr atrás, digamos assim, de procurar compreender por que em nações tão avançadas quanto Itália e Alemanha surgiram sistemas tão autoritários, totalitários e genocidas, né? Então, buscar compreender isso para tentar evitar que esse tipo de sistema autoritário voltasse a ocorrer, né? O totalitário voltasse a ocorrer. O direito reage como? No plano político-jurídico, reage criando na Europa as constituições rígidas do pós-guerra. Ou sejam, constituições que não deixavam livre as decisões políticas, que submetiam as decisões políticas a valores, a princípios que elas estabeleciam, né? A opções ideológicas que essas constituições faziam. E o núcleo duro de todas as constituições, óbvio que vai ser diferente em cada país, mas sempre vai ter um núcleo duro, essas constituições rígidas, que são a garantia dos direitos de liberdade sociais, né? A adesão política não poderia ofender os direitos de liberdade e não poderia deixar de realizar os direitos sociais. E, vamos dizer, essa estratégia da Constituição rígida gera uma intensa mudança no plano da teoria do direito. Surge o positivismo includente, surgem novas formas de positivismo por causa dessa estrutura, surgem as teorias da comunicação, né, as teorias comunicativas do direito, discursivistas, né, como a de Perelman, a Robert Alexie, etc. Surgem as teorias interpretativistas avaliativas do direito, como a de Dworkin, por exemplo, né, ou de Friedrich Miller, né. Então nós temos aí uma alteração, uma revolução no campo da teoria do direito ocasionada por essas constituições rígidas. E há uma alteração profunda no conceito de democracia. Até então, democracia era tida como, no sentido mais etimológico, demo, povo, cracia, poder, soberania popular, poder do povo. Era entendida como uma forma de manifestação da soberania popular, onde era se garantido um procedimento de disputa entre as visões divergentes que existem no interior da sociedade para que, respeitados os direitos de maioria, as decisões fossem adotadas pela maioria. Perdão, respeitados os direitos de minoria, as decisões fossem adotadas pela maioria, né, através desse procedimento de debate, etc. Né. Então, o pós-Segunda Guerra, com as constituições rígidas, vai mudar esse conceito. Vai permanecer a democracia ser entendida como forma de soberania popular, mas, a par da soberania popular, é necessário que haja garantia de direitos para haver a democracia. Ou seja, os direitos garantidos no plano internacional pelos direitos humanos, no plano local pelas constituições rígidas e seus direitos fundamentais, são essenciais para se caracterizar um regime democrático. Onde não há garantia de direitos, o entendimento que se tem no pós-Segunda Guerra é que não há democracia. Portanto, vejam a relação íntima que no pós-Segunda Guerra o direito e os direitos adquiriram com a democracia ao ponto de integrar o conceito, né, de fazer parte do conceito de democracia. Por isso que nós falamos que no pós-guerra existe a democracia constitucional, que é a base, vamos dizer, ideológica e moral
de todas essas constituições rígidas, inclusive da nossa, que chegou aqui tardiamente, no pós-ditadura, a nossa Constituição de 88. Ferrajoli fala que as constituições rígidas do pós-guerra significaram na Europa uma semente antifascista. Eu posso falar que aqui no Brasil a Constituição de 88 significou uma semente antiditadura. Uma semente antifascista na Europa, uma semente antiditadura aqui no Brasil. Ou seja, essas constituições rígidas não são neutras, elas realizam opções ideológicas, morais e políticas e impõem essas opções ao legislador e aos poderes de Estado como um todo. Portanto, o conceito de democracia passa a incluir o direito e os direitos. Não deixem de fazer de se especializar em direito constitucional, talvez a OAB, a ESA venha oferecer no futuro um curso desse. Não deixe de cursar. Não há possibilidade de você compreender o que é o direito sem ter como pressuposto uma compreensão adequada do que seja a Constituição e os direitos e a democracia. Isso aí. Fala aí do professor Pedro Serrano. Vocês estão me ouvindo bem, né? O Lênio, o Alessandro estão me ouvindo bem, né? Ok. Eu vou fazer o seguinte, só para esclarecer o Alessandro, o Lênio, que ele não estava aqui a hora que eu esclareci, o Lênio está com um horário meio apertado, ele inclusive vai ter questão de exame médico, ele precisa jantar e tal, já explicou aqui, então estão com um tempo meio contado. Eu também, em razão de ter aula, inclusive. Tá legal. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para os dois, eu vou ficar no papel mais de mediador. E, Lênio, você responde, eu vou começar contigo, você responde no tempo que você achar adequado, procurar não se exceder demais para dar tempo também do Alessandro fazer os comentários dele. Eu diria o seguinte, olha, será que nós temos no Brasil, de fato, um constitucionalismo? Estou falando de teoria constitucional. Nós temos um constitucionalismo de fato? Qual é, afinal, a relevância? É uma pergunta provocativa, né? Qual é, afinal, a relevância de uma Constituição na organização de uma sociedade contemporânea? Nós sabemos que a Constituição foi muito importante, um movimento constitucionalista do século XVIII, tal, todos sabemos disso. Hoje em dia, qual é o peso, qual é a relevância que uma Constituição tem na organização de uma sociedade contemporânea? Eu vou começar com o Lênio e também a questão do constitucionalismo brasileiro. Depois eu passo para o Alessandro. Fica à vontade, Lênio. Pois então, veja só, talvez a gente tenha um problema de historicidade no nosso olhar sobre a Constituição, o que faz com que, por exemplo, quando você fala em presunção da inocência, 63% dos advogados ou dos bacharéis seja contra, acha que tem direitos demais na Constituição. Aí nós temos um vício de origem, de compreensão. Eu chamo isso há 30 anos de baixa constitucionalidade. Eu cunhei essa expressão há muitos anos, que é o que nos assola. Nós fomos assolados por uma baixa constitucionalidade, fomos atropelados pelas teorias da argumentação, fomos atropelados pelo constitucionalismo da efetividade, fizemos um atropelo, achamos que o judiciário seria a salvação de tudo. Entramos naquela conversa horrível, essa coisa do tipo, as palestras e textos diziam assim, a nova Constituição de 88, morreu o juiz boca da lei, nasceu o juiz dos princípios, é para matar. Isso é para matar. O Rui Barbosa, em 1494, no decreto 848, falava desse problema, né, do diálogo institucional. Nós descobrimos a pólvora a partir de 1988. Morreu o juiz boca da lei. Mas aonde estava? Eu estou fazendo uma pesquisa. Onde morava esse cara? O que é juiz boca da lei? Onde morava esse sujeito? Outra grande questão brasileira. O livre convencimento superou a prova tarifada. Conta para o tio aqui quando que tinha prova tarifada, qual é o problema da prova tarifada, como que se deu esse fenômeno no Brasil. Eu queria saber,
Mas todo mundo repete. Eu estou examinando vários livros, fazendo uma pesquisa sobre isso, para saber em que momento, como é que aconteceu isso. Ah, nós temos a prova tarifária. Ah, agora vamos ter o livre convencimento. E aí? O que acontece com isso? Tudo isso vai tudo para uma nova Constituição, que aí tem dois tipos de direitos, de certo modo, difícil de capturar. É tão difícil que a gente não consegue nem identificar no Brasil os formalistas e os realistas. O realismo jurídico é a teoria dominante, lamentavelmente, que é a tese de que o direito é o que os tribunais dizem que é. Os professores em sala de aula ensinam as teses do STJ, do STF. A doutrina vale pouco. Os textos que mais são lidos no site são novas teses do STJ, novas teses do STF. É a substituição do direito. Isso a gente chama de, isso tem um nome, chama jurisprudência, um positivismo jurisprudencialista, em que um elemento que não o legislativo põe o direito. Quem põe o direito? O judiciário. Bom, tudo isso gerou um deslocamento indevido, e gerou uma corrida ao judiciário, acabou empoderando todo o judiciário e acabamos criando até mesmo cidadãos de segunda classe. O sujeito hoje não quer pagar o segundo ponto da ANET, ele corre para juízo. Mas melhor ainda, ele tem o próprio Estado que ajuda ele, que é a Defensoria, que vai pleitear por ele. Ele não quer discutir o segundo ponto da ANET. Ele não vai brigar com a ANET, sabe por quê? Alguém briga por ele. Os pais têm as prefeituras têm toda uma estrutura com vereadores e com todas as estruturas, mas vai lá o juiz e decreta por uma ação civil pública ou do Ministério Público ou da Defensoria, eles disputam os pobres, nesse caso, e compram um ônibus novo para as crianças do colégio de tal lugar. Maravilha. Mas ninguém pensou que, por exemplo, isso é uma tarefa de judicialização da política e não de ativismo judicial. No limite, seria uma judicialização, jamais um ativismo judicial, o que seria uma política pública, porque tem o caráter de generalidade. Mas não, são decisões fofas. O sujeito no Brasil é pai de gêmeos. Maravilha, que bom. Mas ele vai a juízo para conseguir, se ele for funcionário público, claro, para privado não funciona, ele ganha 180 dias de licença. O sujeito tem um amante, morre. O judiciário dá para ele, dá para a amante a metade da herança, pelo princípio da afetividade. Mas isso é fofíssimo, isso é lindo, é maravilhoso. Agora, é jurídico? Essa questão nós temos que responder: o que é isto, o direito? Esta pergunta nós ainda não respondemos. Nós podemos mostrar isso se nós pegarmos na mitologia grega o julgamento de Orestes, que é a primeira manifestação de autonomia do direito, para a vingança e começa efetivamente o direito. Aliás, o primeiro indúbio pro réu está ali, dá para escrever 5 teses sobre a Oresteia, mas os alunos da Faculdade de Direito nem sabem quem foi Ésquilo. Muitos acham que é o esquilo, sem grilo, é o bichinho aquele, o esquilo. Ele não sabe quem foi Ésquilo. Os professores também não sabem quem foi Ésquilo, não importa muito, se afinal é mitologia, porque é o Brasil do mito. O Brasil é uma coisa fantástica. Em vez do logos explicar o mito, no Brasil a gente explica o logos pelo mito. Por isso que a gente tem princípio da verdade real, a gente tem livre convencimento. São mitos que nós criamos para explicar o logos. Nós invertemos tudo. É uma coisa fantástica. 1215, digamos, é a primeira grande manifestação pós-mitologia, em que acontecem 3 coisas fundamentais em 1215. A carta de João Sem Terra, que dura 9 semanas, porque o Papa Inocêncio solapa logo depois essa, entre aspas, Constituição, param as
a igreja tira o time de campo com as ordalhas, assim, não dá para misturar os assuntos aqui. Aliás, ali começa a grande discussão da secularização, porque depois, 300 anos antes de Hobbes, começa já a se discutir, 300 um pouquinho mais, a questão da separação, né, entre igreja e Estado, etc. E a igreja sai fora das ordalhas. E a terceira grande questão que se coloca naquele momento também é a colocação pela Universidade de Paris no índex das obras de Aristóteles, que começaram a ser traduzidas pelos árabes. É fantástico isso, que se coloca ali no medievo, né? O que acontece? Essa é a segunda grande manifestação. A terceira, Hobbes, auctoritas non veritas facit lege. Não aprendemos nada com isso. Aí vem a quarta grande manifestação, o novo sujeito histórico. Aí eu pego carona com o que o Pedro Serrano falou. Eu falei tudo isso e agora monto o cavalo do carona com o Pedro Serrano sobre o novo sujeito histórico, a questão do quem põe o direito nesse novo sujeito histórico com o rompimento do Estado absolutista. E terceiro, e quinto momento, é o que o Pedro Serrano falou. A Constituição vira norma no novo paradigma do segundo pós-guerra, em que a gente constrói um quarto do pânico para a democracia, porque começamos a entender, e isso foi o patamar que deu certo lá fora e não deu aqui, Minhoto e Alessandro. Porque se a Constituição é norma, ela filtra a política, e não a política filtra a Constituição. No Brasil, a política filtra o direito. Isso é o que deu errado aqui. Porque nos dois braços, de novo, carona, para pegar exatamente, porque a temática era essa, o Pedro Serrano mostra o segundo pós-guerra. E eu delinei um pouco mais. De um lado, os ceticistas, pragmaticistas, realistas todos, que são céticos e dizem que o direito é uma mera instrumentalidade, isso é horroroso para um Estado periférico como o Brasil, pela tentação que se dá para o ativismo judicial, e de outro, os formalistas, etc., nos quais eu me incluo, mais conservadores, da força normativa da Constituição. Esses dois grandes braços acabam gerando em vários países consequências diferentes, positivas. O lado, digamos, da força normativa nos países europeus, fortemente, negativa o outro braço ceticista em países periféricos. Por isso que o Samuel Zakharov ainda pergunta se o direito pode salvar a democracia em países periféricos. Essa coisa é muito importante. E, por fim, eu quero enfrentar, a partir desta holding que eu construo com 5 elementos, que eu penso assim, as 5 grandes fases da autonomia do direito. Para mim, a chave é que, se o direito não tem um grau de autonomia, e essa é a resposta para o Minhoto, o resto tudo se vai, porque se o direito pode ser substituído pela moral, pela política, pela economia, simplesmente, ela não é mais direito. Se ele não é mais direito, nós somos inúteis. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo tudo isso para enfrentar agora, rapidamente, um ponto, e eu enfrento tudo isso há muitos anos, não tenho problema nenhum de dizer por que eu defendi o inquérito do Supremo Tribunal, por que eu defendi o Supremo Tribunal, que estava fui o primeiro a dizer, sob contempt of court. Por que eu disse que o Supremo Tribunal podia, sem violar aquilo que se chama hoje o acusatório e tudo isso, a própria Constituição, defender-se? Porque uma questão muito simples, da ideia de Estado democrático dentro da autonomia do direito. A segunda, o Estado democrático é um conceito que sustenta a Constituição, e quem sustenta a Constituição? Artigo da Constituição, compete principalmente ao Supremo Tribunal, a guarda da Constituição. Se compete o Supremo a guarda da Constituição, então, antes do acusatório, etc., você tem um dispositivo colocado lá, porque na ausência de defesa da Procuradoria-Geral, naquele momento, ao Supremo, o Supremo tinha que se defender. Legitimamente se defende, por quê? Porque é a própria democracia que está em jogo. A comunidade jurídica não quer entender isso e amaldiçoa o Supremo.
conversei com o meu cardiologista e ele, bolsonariano, dizia que o Supremo quer acabar com o Brasil. O Supremo é um câncer, quer acabar com o Brasil. Eu não consegui explicar para ele, mas eu contei para ele o Shakespeare. E depois que eu contei o Shakespeare, ele disse, agora eu entendi. Pois, se ele entendeu que não entende direito, a comunidade jurídica também pode. Por isso que eu escrevi o diálogo do Henrique V, filho do Henrique IV, porque, para quem está nos assistindo, tenho certeza que vocês já conhecem, o Henrique IV, o menino, o Henrique V, menino, bagunceiro, sai com Falstaff por aí, fazer farra, vai para a João do Meretrício, esculhamba, briga, cai no tribunal, não gosta do resultado, dá uma porrada nos cornos do juiz-presidente da corte, o Lorde Juiz. E o que faz o Lorde Juiz? Prende ele, bota na cadeia, deixa uns dias, deixa mofando, até que ele se aprume. Passa um tempo, morre o Henrique IV. Quem assume? Henrique V, o menino que foi preso. Já rei recebe a visita protocolar, porque era a missa de dias, alguma coisa assim, o culto da morte do velho, pai dele. Ele disse, vou reproduzir exatamente os termos aqui da peça shakespeariana, que está num texto meu do Conjuro, mas faço aqui rapidamente o resumo. Disse, eu não esqueci você, você me humilhou, você prendeu o príncipe. Quem você pensa que é? Eu, príncipe herdeiro, preso por você, humilhado. E o Lorde Juiz responde para ele assim, quando eu prendi você, eu não prendi, eu prendi você porque você não esbofeteou a mim. Você esbofeteou o seu pai. Porque o seu pai representa o reino e eu represento seu pai, portanto, você esbofeteou seu próprio pai e eu prendi como se seu pai fosse. Prendi-o como se prende a um filho. E filo para o bem do reino. E ele responde, Henrique V, és um grande juiz. Eu espero que todos os membros do reino tenham um tratamento que eu tive, imparcial, como você agiu comigo. Essa é a resposta que o Henrique V deu para quem o prendeu. Ali foi a primeira manifestação de contempt of court e foi respondida desse modo. Essa é a resposta para dizer por que o Supremo, quando o Supremo foi atacado, atacaram Antônio Minhoto, Alessandro, Lênio Streck, atacaram a democracia. Não atacaram o prédio do Supremo, os ministros do Supremo. Atacaram algo maior, que é a nossa sobrevivência democrática. Isto é democracia. Esse é o ponto que eu queria trazer para reflexão. Eu não tenho nenhum problema de sofrer críticas da esquerda e da direita por defender o Supremo nisso, porque eu levei pau dos dois lados. Porque os garantistas dizendo que eu tinha rompido os pressupostos e a direita dizendo que eu estava defendendo um tribunal comunista. Ó céus, é isto. Falou, Lênio. Sempre contundente, sempre preciso, sempre trazendo informações relevantes. Vamos ouvir agora, até pela questão do tempo, premidos aí pelo tempo. Professor Alessandro, fique à vontade aí para as suas considerações. Bom, eu vou começar, Minhoto, também aproveitando um pouco aqui o discurso do professor Serrano, né, ainda que eu tenha uma visão bastante diferente da dele, né, eu começaria com uma constatação, né, que eu acho que muitas vezes ela é omitida ou ela é deixada em segundo plano. Né. Uma coisa que se observa hoje na sociedade brasileira é que nós temos uma sociedade profundamente dividida, né? E eu não falo sobre divisões político-partidárias, eu não falo sobre divisões não necessariamente esquerda e direita, né? Eu falo sobre aquilo que Rawls chamava de concepções de bem, né? Então, eu começo por essa constatação que nós temos uma sociedade hoje que é profundamente dividida
sobre concepções do que seja o bem, do que seja os ideais, os valores, né, do que seja a vida boa, né, do que seja a liberdade, do que seja a democracia, né? Por isso, acho tão importante e oportuna não só esse evento, mas o curso que está sendo proposto, né, de direito constitucional, para discutirmos esses temas, eu acho extremamente relevante, né? A própria polarização política que nós temos, indubitavelmente, né, ela me parece muito mais um epifenômeno, né? Quer dizer, é uma consequência de um dissenso muito mais fundamental, né? E esse dissenso, nós vamos ter que conviver com ele, né? Vai fazer parte da democracia, nós não vamos convencer ou persuadir as pessoas de que nós estamos corretos nas nossas posições, né? Sejam elas quais forem. Talvez isso ocorra mais em determinados âmbitos, como na comunidade jurídica ou na comunidade acadêmica, mas nós não podemos achar que a sociedade como um todo, né, ela vai deixar de ser uma sociedade profundamente dividida, né? Então, quando eu penso a Constituição, né, quando eu penso nos tribunais, um papel muito importante que deveria julgar o Poder Judiciário, e em particular o Supremo Tribunal Federal, nessa situação, constatada essa situação de dissenso, é garantir que esse dissenso tivesse uma canalização dentro das instituições, né? Esse Supremo Tribunal Federal, né, como órgão mais importante do Poder Judiciário, ele deveria garantir que esse dissenso fosse canalizado de uma forma pacífica, né, de uma forma, se possível, dialética, né, aquilo que Rawls chamava de o consenso sobreposto, né? As pessoas podem divergir sobre as suas concepções de vida, sobre as suas concepções mais profundas, mas elas podem concordar sobre as instituições políticas, né? Então, mesmo que nós pensemos diferente, nós podemos aceitar, por exemplo, uma ideia que a justiça deve ser imparcial, né? Ou que todos devam ter acesso a um processo justo, né? Todos devam ter acesso, devem ser tratados pelas instituições de maneira equânime, né? Então, eu acho que essa discussão serve, né, também para fomentar essa discussão. Quer dizer, podemos discordar sobre valores, mas podemos concordar sobre instituições políticas. Uma coisa que eu acho, um elemento que me parece importante, que contribui para que essa polarização ela se acentue, é muitas vezes, né, pensando na academia, é a falta de rigor com que se utilizam determinados conceitos dentro da academia, né? Então, é muito comum hoje a gente ver, por exemplo, conceitos tais como fascismo, comunismo, genocídio, né? Mesmo no discurso acadêmico, né? Não estou falando do palanque, nada disso, né? Serem usados de forma extremamente imprecisa, caricatural, né? Para, de alguma maneira, até eu já me vi fazendo isso, né? Para falar a verdade, né? Então, através desse uso, o que acontece? Você discute só com quem tem a mesma visão política que você. Você discute só com quem tem a mesma visão ideológica que você, né? E isso torna uma conversa de si para si mesmo, né? Então, é quase um monólogo que se ouve em muitos ambientes hoje. Eu falo dentro da academia também, né? Então, eu acho que uma contribuição importante que se pode dar do ponto de vista acadêmico, né, do ponto de vista né, da nossa produção, é justamente saber fazer distinções, né? Usar com rigor os termos e saber distinguir. Olha, isso aqui, como o professor Lênio falava agora há pouco, né, eu sou favorável à força normativa da Constituição, né? Então, este não é um conceito que possa ser assimilado ideologicamente, a meu ver, né? No entanto, na minha visão, e nisso eu discordo, talvez, aí do professor Lênio, né, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, principalmente nos últimos anos, e isso se acentuou mais agora, né, talvez por causa dessa última eleição presidencial, né, enfim, o que a gente nota? A gente nota que o Supremo, né, não tem agido sempre, né, alguns dos seus integrantes mais, outros menos, né, mas não tem agido tanto como um órgão jurídico
ou mesmo um órgão político, mas sim como um órgão ideológico. Eu vejo esta manifestação do Supremo como órgão ideológico. O que acontece? O que se perde aí? O que se perde é a capacidade do Poder Judiciário de ser, numa sociedade profundamente dividida, uma instituição que possa ser a garantia da liberdade e a garantia da democracia. É claro que você vê esses ataques ao Supremo Tribunal Federal, muitas vezes injustificados, muitas vezes generalizando, muitas vezes ataques à própria instituição e não à atuação de determinados membros em particular, né? E tudo isso é lamentável, mas existe a meu ver, né, uma ideologização do direito muito forte, que nós vivemos aqui nos últimos, talvez, 20 ou 15 anos, né? Outro dia eu conversava, isso acontece não só no Poder Judiciário, acontece na própria academia. Outro dia eu conversava com uma colega, ela é da área de civil, né? Nada tem a ver ou não tem a ver tanto aqui com a nossa discussão diretamente, mas eu questionava, ela falou, fulana, mas por que você não fala o que você pensa aí sobre esses temas mais candentes, né, que estão em voga? Eu sei que você não concorda com essas posições, por que você não se manifesta? E ela me dizia uma coisa muito curiosa, que até me surpreendeu. Ela disse o seguinte, olha, eu tenho medo. Mas aí eu perguntei, medo do quê você tem? Ela, eu tenho medo de tomar uma representação na OAB. Aí eu fiquei muito surpreso e falei, olha, eu nunca imaginei, quando eu estava na faculdade, ou mesmo quando eu estava na pós-graduação, que um advogado no Brasil, um dia, pudesse dizer que não exprimiria as suas opiniões sobre uma questão da sua matéria, da sua área, porque tem medo da reação que vai causar essa posição. É claro, isso pode ser, vocês vão me dizer, não, mas é uma pessoa que está um pouco exagerou, muito temerosa, mas o mero fato que isso seja considerado ou dito, para mim, mostra que há uma situação anômala, né? Há uma situação anômala. Então, o que me parece é que os tribunais, né, eu falo do Supremo, essencialmente, né, porque é o nosso grande tribunal, que tem uma função política muito mais destacada que os demais, né, eu acho que a sua ideologização causou um prejuízo muito grande à vida democrática no Brasil. Porque, é claro, nós não podemos esperar que o executivo tenha essa clareza, nem mesmo que o legislativo tenha essa clareza. Mas eu me decepciono quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal tendo esse tipo de posição, né? Então, eu vejo muito o cardiologista aí do professor Lênio, eu vejo muitos cardiologistas do professor Lênio por aí, viu? Tanto no mercado financeiro, quanto nas profissões mais humildes, né? Parece que da empregada doméstica Faria Lima, hoje há uma parte da população, né, que realmente sente e encara dessa forma. A minha reação é um pouco diferente do professor Lênio. O que eu digo não é que o Supremo esteja sempre correto, mas é que são integrantes do Supremo que têm tomado atitudes que têm desconcertado aí alguns dentro da comunidade jurídica. Por isso eu acho que esse curso é muitíssimo oportuno, né? Vai ser uma oportunidade para discutir temas importantes da democracia, para falar da nossa Constituição, né, que eu não vejo como o professor Serrano que a nossa Constituição seja aí um cume a que chegamos do ponto de vista jurídico e do ponto de vista democrático, não. Eu acho que é uma Constituição que é fruto de um momento histórico determinado, né? Eu lembro da influência enorme que teve na Constituinte brasileira as constituições de Portugal, né, que basicamente era uma Constituição saída da Revolução dos Cravos, e da Constituição da Espanha, né, também a Constituição pós-regime autoritário franquista, né? E então me parece que essas questões, não concordo também que a Constituição tenha um caráter ideológico e o Supremo Tribunal Federal apenas esteja ao agir ideologicamente, ele esteja cumprindo a Constituição, não me parece também o caso, né? Mas, enfim, o tempo é curto, eu acho que vão aparecer muitas questões interessantes aí para termos um debate bastante profícuo aí durante esse período. E agradeço aí ao professor Mioto o convite, né? E agradeço aí o professor Serrano, ainda que não esteja presente, o professor Lênio, o Pedro,
eu não sei, o Capano, que eu não sei se está aí, mas, então, passo a palavra aí ao Minhoto. Pessoal, seguinte, aos dois, hein? Fazer jogo rápido aqui. Temos 19 horas e 20 minutos. Os dois têm horário. Portanto, eu vou pedir para vocês responderem a uma mesma pergunta, 2 ou 3 minutos cada um. Mas é uma pergunta bem objetiva. Dia 7 de setembro passado, um contingente grande de pessoas, milhares de pessoas aí, se registrou em, alguns falam 19 capitais, outros em 24 capitais, foram para as ruas defendendo pautas antidemocráticas. Como compreender isso? Por que para essa parcela da população a democracia não é uma coisa assim tão relevante, a ponto de ela dizer, não quero saber, intervenção militar e outras, desculpa falar desse jeito, mas acho que eu posso falar, e outras maluquices dessa natureza. Lênio, tenta responder isso aí em 3 minutos, depois o Alessandro faz o comentário dele. Nós fracassamos. A comunidade jurídica fracassou e a própria comunidade jurídica acha, por exemplo, com um discurso ultraliberal, que é possível, em nome da democracia, pedir a extinção da democracia. Eu tive grandes polêmicas com alguns membros da comunidade jurídica que, numa posição, para mim, suicida, diziam que não há problema nenhum do sujeito fazer discursos de ódio porque tudo está dentro da liberdade de expressão, e eu dizia que isso é algo anticivilizatório, e isso não leva a nada de promissor para o futuro. Eu penso que as faculdades de Direito são um criatório de reacionários e incultos. Nós formamos uma multidão de ignorantes, pessoas sem cultura, sem os conceitos básicos, mínimos do rigor epistemológico, e acabamos criando essa cultura de que a Constituição tem direitos demais, não sabemos o caráter, qual é o papel da Constituição, e, em nome da democracia, pedimos a extinção da democracia. Nós não conseguimos compreender sequer o que é um discurso contraditório de forma performativa. Eu não posso dizer eu estou morto, assim como eu não posso, em nome da democracia, pregar a sua extinção. Esse é o limite da própria democracia. Então, eu mesmo tive debates muito grandes com relação à prisão desta figura do Bob Jeff, que qualquer país do mundo ele estaria preso, obviamente. Falei com vários amigos meus de outros países, os caras disseram assim, isto é o fim da picada, demorar a aprender. É um insignificante? Bom, é um insignificante, mas e daí? As pessoas todos os dias cometem crimes na sociedade e que são punidos. E por que o Bob Jeff estaria fora disso? O deputado Bombadão. Mas aquilo ali não foi flagrante. Bom, se você quer ser um textualista, eu aceito. Eu conheço razoavelmente teoria do direito. Agora, o textualista tem um compromisso com o textualismo. Ele tropeçará na primeira curva da esquina epistêmica do mundo. Portanto, há que se saber qual é o papel histórico do direito e o papel da historicidade da Constituição. Os alemães proibiram, embora eu não concorde com essa questão da Wertungsordnung, da ordem de valores, mas eles proibiram o Partido Comunista, as manifestações nazistas, etc., pelo sentido histórico lá. Aqui no Brasil, nós não sabemos por que a Constituição foi feita, que foi exatamente rompendo com o período autoritário. Eu acho que os espanhóis e os portugueses compreenderam absolutamente bem. Ninguém quer derrubar o governo em Portugal. Ninguém quer derrubar o governo na Espanha. Por que será? Alessandro.
Bom, eu diria o seguinte, eu começaria dizendo o seguinte, que pelo padrão americano, né, o Roberto Jefferson jamais seria preso. Né, o estándar de julgamento da Suprema Corte, o estándar de Brandenburg, né, que exige o perigo real e iminente, quer dizer, o sujeito pode falar o que ele quiser, a menos que, claro que a liberdade de expressão até lá tem limites, né, sem dúvida nenhuma, mas esse limite é vinculado a um risco iminente real para a ordem política, né? Então, por exemplo, seria se eu difundir no rádio lá uma invasão alienígena e disser que as pessoas estão sendo abduzidas, né? E aí eu cometeria crime. Mas eu não cometeria crime por insultar, por exemplo, o presidente da República, né? Ou dizer que tanto que lá nos Estados Unidos você tem até desfile de partido nazista, comunista, enfim, isso tudo é permitido. Então lá isso não ocorreria, né? É claro que na Alemanha existe uma preocupação muito grande e justificável com a questão do nazismo, e essas proibições são mais do que justificadas, me parece, né? Eu acho que aqui no Brasil se foi longe demais, né? Nesse caso específico aí do Roberto Jefferson, não é um indivíduo por qual eu tenho nenhuma admiração, né? Ao contrário, né? Mas eu não vejo que a sua prisão seja algo, pelo menos, né, até salvo o melhor juízo aí, seja algo constitucional, né? Eu acredito, no entanto, que o nosso trabalho aqui como professores, né, ele é extremamente importante. Eu concordo com o professor Lênio em que as pessoas saiam extremamente ignorantes da faculdade, né? Isso é verdade, mas eu não vejo, porém, que saiam influenciadas com pensamento de direita, necessariamente, né? Não me parece. Me parece muitas vezes o contrário, né? Existe uma certa vulgata progressista nas humanas, na universidade, que é ensinada sem rigor, né? Na base da decoreba, né? Na base enfim, é um pensamento aí que é difundido e muitas vezes o aluno sai com isso. Por isso seria importante voltar para os fundamentos, né? Eu acho que vale a pena, apesar de toda a carga enorme que você tem, né? Esse fim de semana eu estava numa autorização de uma faculdade de Direito e a gente discutia justamente isso, né? A importância das disciplinas básicas, né? A disciplina de ciência política, de filosofia, de introdução ao estudo do direito, né? O rigor com que isso é estudado, né? Todas essas coisas são essenciais, né? Eu acho que o mais importante não se trata aí de convencer o aluno a assumir uma posição X ou Y, né? Mas se trata de bem formá-lo, né? E realmente as faculdades têm deixado, nós todos sabemos, né, Milton, muitíssimo a desejar desse ponto de vista, né? Portanto, acho, e de novo, né, extremamente bem-vinda essa proposta, né? Vamos participar com muita alegria, né, com muita satisfação, e que possamos aqui, nós entre os colegas, ter também discussões muito interessantes. Isso aí. Pessoal, eu, antes de liberar o Lênio e o Alessandro, procurei cumprir aí o horário para não causar prejuízo para ninguém. Eu gostaria só de dar um fecho dizendo o seguinte: vejam como é importante quem está nos assistindo, como é importante a pluralidade dentro do direito, as visões diferentes, mantendo alto nível, né, como se diz na gíria, né, o pugilato com punhos de renda, vamos dizer assim, né? Nem foi o caso aqui, mas você poder ter a divergência num alto nível. Isso é o que a gente quer oferecer. Então, você que está pensando aí em como compreender melhor a tua realidade, eu já adianto, eu sou da opinião do Pedro Serrano, eu acho que sem entender a Constituição fica muito difícil. Você entender a própria realidade que nós estamos passando, nem que seja para você criticar. Agora, dizer que não vale nada, dizer que atrapalha, ou que isso e aquilo, está precisando estudar mais, se você for do direito. Vem com a gente, ano que vem, nós vamos fazer essa pós-graduação. Vocês estão vendo aí 2 professores que vão estar na pós, tanto o Lênio quanto o Alessandro, eu também, e espero que a gente possa trazer contribuições para melhorar o nível do debate. Eu acho que isso foi um consenso entre todos, entre Pedro, entre Lênio, entre Alessandro, de que precisamos melhorar o nível do debate dentro do direito, né? O professor Lênio inaugurou a fala dele dizendo que a gente não entendeu ainda o que é o direito. Veja só, uma pessoa do quilate do Lênio falar um negócio desse, a gente precisa colocar atenção. E o Alessandro também fez observações muito interessantes, agora no final terminou dizendo sobre os princípios. Precisamos voltar aos princípios. Princípio de verdade, né? Não inventar princípios como a gente às vezes vê na jurisprudência.
Eu queria, já são 19h30 cravado, queria agradecer a presença do Lênio, meu querido amigo Lênio, meu querido amigo Alessandro, e agradecer muito a presença de vocês, desejar uma boa noite, um bom restante de semana e até uma próxima ocasião, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau. Isso aí, gente. Evento terminado. Obrigado pela presença de todos. Tchau, viu? Até uma próxima. E fiquem atentos à questão da pós-graduação em constitucional, tá? Logo, logo vai sair. Valeu. Tchau, tchau.